E nesse caso, tem uma questão específica que é um redutor, né? Dependendo do período, ou não só do período, mas de algumas regras, entre elas o período, quanto tempo você foi proprietário do imóvel, que no final das contas você reduz a base de cálculo. Explica um pouquinho como é que funciona essa questão do redutor, por favor. Então, tem alguns redutores, né, que vai reduzir a base de cálculo, que seria o que é a base de cálculo? É exatamente o ganho de capital, né? Então, se você comprou um imóvel a 300 mil e vendeu a 500, você teria ali 200 mil de ganho de capital. Essa seria a sua base do imposto de renda. Porém, tem alguns fatores que diminuem, né, essa base. Um deles é a questão de quanto tempo você é dono do imóvel, né? Por exemplo, se você é dono do imóvel até antes de 1970, você tem essa base de cálculo totalmente diluída. Então, você vai ter 100% de redução da base de cálculo. E essa base vai diminuindo, né, conforme o tempo que você tem esse imóvel. Então, varia, né? Então, é necessário até fazer um cálculo, uma simulação do ano que você tem esse imóvel até o ano que você tem para o ano que você está vendendo, você pode ter uma redução de 30%, 40%, 50%, se você for ter esse imóvel mais antigo, né? A partir de 2005, também tem um outro fator de redução, que é um outro cálculo em que é aplicado, é feito um cálculo de quando você tem esse imóvel a partir de 2005 e pela quantidade de meses que você permaneceu com ele até a época da venda. Então, também tem essa possibilidade de reduzir essa base de cálculo, de reduzir esses 200 mil que seria aplicado a alíquota de imposto de renda. Legal. E aí fica uma dica aqui, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp dos investidores do Lucrando com Imóveis, e lá a gente vai disponibilizar o link de uma calculadora, um simulador que a gente faz, e que basicamente você coloca quando você comprou, quando você vendeu o imóvel, o valor que você comprou, o valor que você vendeu, e aí ele calcula qual é o imposto simulado para saber quanto que você vai ter que pagar de imposto nesse caso específico, porque como a Thaís explicou, e como é normal no Brasil, tem muitas leis que influenciam isso. Então, antes de 1970, na verdade, não se paga imposto nenhum. Aí depende qual é a faixa do tempo, que tinha inflação no meio do caminho. Então, o governo foi editando leis e tem uma série de regras. O nosso simulador, que você vai ter na nossa comunidade do WhatsApp, ele simula isso certinho. E depois, como a Thaís já explicou antes, quando você for fazer a sua declaração, quando você for fazer a operação de venda, você vai usar o GCAP e o GCAP também calcula isso. Então, você pode, inclusive, testar se o valor que você usa a nossa calculadora aí para fazer a comparação e ver se não teve nenhum erro, às vezes um dado colocado errado, alguma coisa assim. Né? Legal. Pode falar, desculpa. No GCAP vai ter várias informações que você vai colocando, né? Então ele pergunta de quanto tempo você tem um imóvel, tudo. Às vezes, se você preenche alguma coisa incorreta, vai gerar diferença no seu cálculo, fazendo você pagar imposto de renda a mais ou a menor, né? Então é bem interessante fazer essa comparação aí com a calculadora. Legal, é isso mesmo. E aí tem um outro fator ainda, né, Thaís, que especialmente no caso de imóveis em que depois de adquirido você fez algum tipo de investimento e tal, então tem um outro fator que reduz a quantidade de imposto sobre ganho de capital, que são os investimentos que você faz no imóvel, né, e que atualizam e que, na prática, acho que o termo é esse mesmo, atualizam o valor do imóvel anualmente, né? Explica como que funciona isso, por favor, e também os cuidados que as pessoas têm que ter no momento de fazer esse tipo de atualização. Então, lá na ficha de bens e direitos, quando nós declaramos o imóvel que nós temos, a gente coloca sempre o valor de compra. Não é atualizado por valor de mercado. Né? Então, na ficha de bens e direitos, nós vamos colocar o valor que nós pagamos por esse imóvel. Então, por exemplo, se eu comprei uma casa no valor de 700 mil reais, eu vou declarar essa casa no valor de 700 mil reais. Conforme o ano, essa casa vai permanecer na minha declaração com esse valor, independente da atualização de valor de mercado. Por isso, né, que tem essa questão do ganho de capital. É sempre comparado o valor da compra com o valor da venda, né? Por isso não tem essa atualização. O que pode fazer com que diminua, né, essa base de cálculo? Você pode lançar na sua declaração do imposto de renda os custos com reformas. Então, por exemplo, se eu comprei uma casa
eu fiz reformas nela que agreguem valor, eu posso atualizar esse valor do bem na minha declaração do imposto de renda, incluindo ali um lançamento de reformas, de construção, que vai agregar valor à minha casa. Então, por exemplo, se eu comprei minha casa R$ 700.000, eu tô com ela há uns 5, 6 anos, e durante esse tempo eu fiz uma reforma de uns 150 mil. Então, na minha declaração, e eu tenho comprovações de que a minha casa, né, teve o custo para mim de 850 mil. Então, se eu vender essa casa a 1 milhão, essa diferença, esse ganho de capital, ele diminui em 150 mil. Porque se eu fiz a reforma, lancei e tenho as documentações, né, das notas fiscais, de tudo que eu tive de gastos que fechem, né, esse valor de 150 mil, se eu não fosse essas reformas, o cálculo do ganho de capital seria a diferença dos 700 mil para 1 milhão, que seria 300 mil reais. Então, eu teria que aplicar a alíquota de 15% sobre os 300 mil reais. Mas como eu fiz a reforma, fiz o lançamento certinho, a minha base de cálculo reduziu de 300 mil reais para 150 mil reais, né, que foi o valor da reforma. Porém, só é considerado reforma que agregue valor coisas que modifiquem realmente as construções, coisas de alto valor. Não ajustes, pequenos reparos, isso não entra na declaração do imposto de renda e também não auxilia nessa questão de redução de base de cálculo. Acho que é bem legal aqui falar. Então, a atenção é principalmente essa, né? Você faz alguma manutenção preventiva da casa, uma pintura, um negócio que simplesmente está sendo feito porque tem a depreciação ou porque o tempo exige esse tipo de pequena reforma. Isso não vale como atualização do valor do imóvel. Agora, por exemplo, se você fizer, sei lá, comprei um apartamento novo e ele não tinha piso ainda, eu coloquei o piso, né? Quer dizer, eu alterei o valor intrínseco daquele imóvel com o meu investimento. Então, esse tipo de investimentos, você tem que ter as notas fiscais e vai aumentar o valor do seu imóvel lá na sua declaração de bens e direitos, e com isso você vai pagar menos imposto na hora da venda. O que não ocorre, que muita gente às vezes pergunta, mas como é que eu atualizo o valor de mercado? Você não atualiza o valor de mercado, né? Na verdade, a questão de atualização de valor de mercado, ela é compensada por aquele fator redutor que a gente acabou de falar, né? Você só atualiza o valor do seu imóvel quando você, de fato, tiver um investimento que aumenta o valor percebido dele, né? E aí, muito importante, você tem que ter as notas fiscais, porque se eventualmente a Receita você cair na malha fina ou tiver algum fiscal conversando com você, ele vai exigir as notas fiscais.